Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bom dia para vocês, estamos acompanhando nesse momento. E hoje aqui eu quero falar sobre batismo, né? Por que existem pessoas que não lêem a Bíblia, né? E vai falar besteira, bobagem? Eu vi uma pessoa falando, né, que batismo não é importante, né? O importante é crer, porque a Bíblia diz: aquele que crê será salvo. Só que a Bíblia não diz aquele que crê será salvo. A Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo, né? O batismo não salva, mas o batismo é o cumprimento da justiça divina. Se o batismo não fosse importante, Jesus não teria deixado escrito, né? Ele não teria nem sido batizado, né, para deixar o exemplo para nós. Então, hoje o que está acontecendo com a maioria dos ministérios é isso, porque é falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento, é isso que está faltando. Quantas pessoas aí são cristãs, mas não tem conhecimento bíblico, não lê a Bíblia. A maioria dos cristãos não lê a Bíblia, e quando lê, ele somente lê. Ele não procura estudar a palavra de Deus, não procura entender a palavra de Deus. E aí vai crescendo o número de cristãos só de nome, né? Só de nome. Você vai na rua, você pergunta a pessoa: você é evangélico, você é cristão? Sou cristão. Mas não conhece nada de Bíblia. Não conhece nada de Bíblia. E essa pessoa falou isso, né? Falou isso, que crer somente era importante, né? Como eu falei, o batismo ele não salva ninguém, mas o batismo é o cumprimento da justiça de Deus, né? O cumprimento da justiça divina. A partir do momento que a pessoa ele crê em Jesus como Salvador, ele tem que descer as águas batismais para confessar que realmente está arrependido dos seus pecados. O batismo ele é sepultamento de pecado. Quando a pessoa desce as águas batismais, ele está confessando que ele está arrependido de todos os seus pecados, e os seus pecados ali nas águas são lavados, né? São ali apagados, são perdoados por Deus. Então Deus não lembra mais do pecado dessa pessoa a partir do momento que ele desce as águas batismais. E aí ele é uma nova criatura, ele é uma nova pessoa. Todo o pecado que ele cometeu no passado, na vida passada, né, ficou no mar de esquecimento. Nós vemos o exemplo de Filipe e o eunuco, que quando ele ouviu a pregação do evangelho, a Bíblia diz que Filipe disse àquele homem: você crê? Ele falou: creio. Então, estavam perto de uma água, né, de um riacho, de alguma coisa parecida. Ele disse: aqui está a água, o que impede que eu seja batizado? Felipe disse assim: é lícito se tu crer de todo o teu coração. Então, Felipe batizou o eunuco, e a Bíblia diz que Felipe foi arrebatado por Deus e levado para outro lugar, foi transportado por Deus e foi pregar o evangelho em outro lugar, enquanto aquele homem ficou perplexo, admirado e jubiloso, feliz. Vemos aí a base bíblica sobre o batismo nas águas. Mas por que o ladrão na cruz, ele não precisou ser batizado? Porque ele estava preso, meus irmãos. Ele estava preso, ele estava pregado, ele estava amarrado ali, pregado numa cruz, sei lá. Mas estava lá, né? Ao lado de Jesus, não tinha como ser batizado. Então, não havendo possibilidades, Deus não é ignorante. Deus, ele sabe a necessidade de cada um. A pessoa não tendo possibilidade, porque talvez está, né, numa situação que não pode, não dá, problemas de saúde, alguma coisa. Aí Deus, ele entende, Deus, ele conhece todas as coisas. Mas o batismo é importante, sim. A partir do momento que você diz que você crê em Deus, que você crê em Jesus, que Jesus foi enviado por Deus e morreu na cruz para salvar a nossa alma, a tua alma, aí você precisa descer as águas batismais. Mas o batismo, ele é para uma pessoa que está liberta realmente, uma pessoa que está realmente arrependida de todos os seus pecados. E aí você vai descer as águas batismais, confessar para Cristo, diante de testemunhos, que você está arrependido de todos os seus pecados. E aí sim você vai descer as águas batismais. Então é importante o batismo, sim.